Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um curso aqui no EducaFit, suplementação de creatina, rendimento, performance e hipertrofia. Sou o professor Moacir, sou graduado em Educação Física e especialista em Fisiologia do Exercício, Nutrição Esportiva, Treinamento Desportivo, Medicina do Esporte e Gestão e Tutoria em Educação à Distância. E também sou mestre em Ciências do Movimento Humano. Aqui no EducaFit eu tenho diversos cursos. Basta você procurar pelo meu nome para encontrar cursos da musculação, do treinamento aeróbio, do controle de carga de treinamento. Enfim, tem diversos cursos aqui para você aproveitar na plataforma. Nesse curso eu vou abordar tudo sobre creatina e suas funções quando a gente pensa em exercício físico, que são diversas. Portanto, nessa aula é uma introdução aos recursos ergogênicos, dos quais faz parte a creatina. Bom, existem diversos suplementos com variados propósitos ergogênicos. Porém, alguns deles são controversos na literatura quanto aos seus efeitos. Essas controvérsias, elas têm várias justificativas, entre elas a população de estudo e o tempo do protocolo, que geralmente é o que dá bastante discussão na literatura. Em relação à população, podemos, por exemplo, relacionar se são pessoas treinadas, pessoas sedentárias, se são atletas de alta performance, se são pessoas que possuem alguma doença, pois hoje já é sabido que os recursos ergogênicos, os suplementos alimentares, não estão só mais vinculados com o exercício físico, para estética, para performance, para desempenho, mas também para o tratamento e controle de diversas doenças. Em relação ao protocolo, podemos relacionar o fato de alguns suplementos terem diferenças nas quantidades a serem consumidas dependendo da população a ser estudada, como é o caso da creatina, que nós temos diferença nos protocolos que eu vou mostrar aqui para você ao longo desse curso. É importante salientar também que recurso ergogênico ele pode ser dividido de duas formas, nutricional e farmacológico. Nesse sentido, a creatina ela pertence aos recursos ergogênicos de forma nutricional. Outra coisa importantíssima de você saber é que recurso ergogênico, ergogênese, a origem da palavra significa melhora do trabalho. Ergo, trabalho, gênese, formação. Então nada mais é do que um recurso que melhora o trabalho. Nesse caso, o trabalho é o próprio desempenho físico, é o próprio exercício em si. Por isso é fundamental fazer algumas distinções desses recursos ergogênicos. A maioria deles visam o aumento do desempenho físico, como o aumento da força, o aumento da velocidade, da resistência, da potência muscular, que é a junção de força com velocidade, e também, que se tem bastante estudos na literatura, o retardo do início da fadiga. Aqui é importante deixar claro também que nenhum recurso ergogênico, nenhum suplemento alimentar, ele vai evitar a fadiga, pois a fadiga é um processo fisiológico natural. O que pode acontecer dependendo, novamente, da população de estudo, das dosagens, dos protocolos que são utilizados para determinados suplementos, pode ser que aconteça prolongamento do início da fadiga. Então, posso demorar mais para sentir os sintomas de fadiga ou até mesmo fadigar. Então, é importante deixar claro, porque nenhum suplemento vai fazer com que você consiga ter performance sem fadigar. O que pode acontecer é você ter mais qualidade nos gestos esportivos, como por exemplo, melhorar os componentes de massa muscular, dos quais nós temos suplementos que também visam o aumento da massa corporal, da massa muscular, como por exemplo o whey protein para hipertrofia e assim por diante. Então, basicamente, os recursos ergogênicos eles têm três funções. Ser usado como substrato energético, como por exemplo o uso de carboidratos e proteínas que podem ser utilizados como fonte de energia para o exercício físico, regular os processos de energia produzida no corpo, como é o caso, por exemplo, de mobilização de ácidos graxos que vêm dos adipócitos para ser prolongado, por exemplo, o sistema de predominância aeróbia, fazendo com que o praticante, o atleta, consiga se prolongar na prática daquele exercício ou esporte. E ainda temos também promover o crescimento e o desenvolvimento dos tecidos corporais, como por exemplo, o aumento da massa muscular, do tecido músculo-esquelético. Como nós temos uma diversidade de recursos ergogênicos que promovem o crescimento e desenvolvimento do tecido muscular, como é o caso do whey protein, o caso da própria creatina, entre outros recursos ergogênicos. Então, basicamente, eles têm essas três funções: substrato energético, regulação dos processos de energia no nosso corpo durante a prática esportiva e promover o crescimento e desenvolvimento dos tecidos corporais. Quando nós olhamos
esses 3 pontos, essas 3 funções, já é nítido saber que existem uma diversidade de recursos ergogênicos e que, inclusive, um mesmo produto, um mesmo suplemento alimentar, ele pode ter vários objetivos, como é o caso da creatina, que nós vamos discutir ao longo desse curso todo. A creatina ela pode ser utilizada para o aumento de massa muscular, ela pode ser utilizada para melhorar os sprints repetidos, por exemplo, no treinamento intervalado. Então, o mesmo recurso ergogênico pode ter muitas funções. Temos outros também que podem ter diversidade de funções, como é o caso do whey protein e assim por diante. Por isso eu vou discutir com você aqui brevemente sobre os recursos ergogênicos principais que nós temos hoje na literatura e até mesmo em termos de legislação brasileira. Quando a gente pensa, por exemplo, na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então eu vou falar para você aqui algumas coisas importantes sobre cada um deles, mas claro que o foco vai ser na creatina, vídeo e em diante. Então olha só, por exemplo, nós temos os aminoácidos e proteínas. Proteínas, basicamente, nós temos aí o whey protein, onde começou-se os estudos com a utilização da proteína do soro do leite com a intenção de se promover o aumento da massa muscular. Em alguns casos, hoje, a manutenção da massa muscular, como por exemplo na população idosa, já se é utilizado muito o whey protein nessa população devido à perda da massa muscular que acontece naturalmente ao longo da vida, mesmo que você pratique exercícios físicos. E nós temos hoje no mercado muitos tipos de proteínas estabelecidas como opções para consumo, independentemente se você é um praticante recreativo ou se você é um atleta de alta performance. Como, por exemplo, proteína da carne, proteína do ovo, que é a albumina, proteína do arroz, a proteína da ervilha, a proteína de soja. Essas últimas que eu falei são proteínas vegetais e assim por diante. Então existem muitas proteínas no mercado. Aminoácidos, mais classicamente falando, nós temos os aminoácidos de cadeia ramificada, que são os BCAAs, leucina, valina e isoleucina. Temos também a glutamina, que ao longo dos últimos anos vem sendo bastante discutida quanto aos seus reais efeitos no nosso corpo e realmente se tem algum fundamento quando se pensa, por exemplo, no aumento de massa muscular, na redução, por exemplo, de infecção provocada pela imunossupressão. Então tem bastante discussões. Algumas coisas caindo por tabela, outras coisas novas surgindo na literatura também. É claro que nós temos outros aminoácidos que são estudados, como por exemplo a arginina, como por exemplo a alanina, mais especificamente ainda a beta-alanina e assim por diante. Então é claro que hoje nós temos o conjunto de aminoácidos que formam as proteínas, e nós temos as divisões também em proteína vegetal e proteína animal. Então veja, só aqui nesse retângulo verdinho já poderíamos conversar muito mesmo sobre whey protein e sobre aminoácidos de forma isoladamente ou em conjunto para formar uma proteína. Nós temos os carboidratos que podem ser utilizados como, por exemplo, em forma de hipercalórico para que seja aumentada a ingestão calórica do indivíduo para tentar aumentar o peso corporal. Isso acontece, por exemplo, em alguns casos de desnutrição grave, em que é colocado uma ingestão de carboidrato maior para que se tenha um maior aproveitamento desses nutrientes no corpo daquele indivíduo que necessita. Nós temos também o uso de carboidratos como pontos estratégicos, como por exemplo, indivíduos que fazem provas de endurance, né? Como maratonistas, como ultramaratonistas, ciclistas, que utilizam de carboidratos, por exemplo, de uma rápida absorção para que a performance não seja prejudicada. Quando a gente pensa, por exemplo, no treino de força na musculação, o carboidrato ele é utilizado, por exemplo, no pós-treino, como um sinalizador da síntese proteica, para o aumento dos níveis de insulina, para que se haja uma maior sinalização para o aumento do tecido muscular. Então veja, mais uma vez, o mesmo composto, o mesmo macronutriente tem vários objetivos quando a gente pensa na prática do exercício físico. Vitaminas e minerais, que são os micronutrientes, bastante discutidos na literatura também, justamente porque até então, até este momento, o uso de vitaminas e minerais não promove um aumento da performance, mas evitam alguns desequilíbrios, como por exemplo a hipovitaminose, a deficiência de vitaminas, que quando a gente estuda elas mais aprofundadamente, nós podemos dividir as vitaminas em
hidrossolúveis, aquelas que são solúveis em água, como por exemplo a vitamina C. E se essas vitaminas são solúveis em água, isso significa também que elas se perdem facilmente com o suor. Por isso que há necessidade de se repor essas vitaminas dependendo da prática esportiva, como é o caso da vitamina C, que eu acabei de comentar com você. Outro exemplo é a vitamina do complexo B. As lipossolúveis são aquelas vitaminas que são solúveis em lipídios, como a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Essas vitaminas elas são solúveis na presença de lipídios. E muitas dessas vitaminas elas são importantes para diversas funções hormonais do nosso corpo. Ainda é importante salientar que a vitamina D, D de dado, é a única vitamina que o nosso corpo não tem capacidade de produzir. Nós precisamos ter uma fonte exógena. E a melhor fonte exógena é o sol, que é recomendado alguns minutos por dia para que você tenha a estimulação da produção da vitamina D no seu corpo. Em termos de minerais, nós temos também muitos deles estudados na literatura, como por exemplo o caso do ferro, o caso do cálcio para contração muscular, o magnésio está vinculado com os processos mitocondriais de formação de energia, o próprio zinco, que tem um certo fundamento com a produção de GH, entre tantos outros minerais que são importantíssimos para as funções normais do nosso corpo. Então, essas vitaminas e esses minerais, que são os micronutrientes, ao contrário dos macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, os micro não fornecem calorias na dieta, mas são fundamentais para diversas funções no nosso corpo. E quando a gente pensa em esporte de altíssimo rendimento, fato é manter o atleta com vitaminas e minerais bem controlados e bem prescritos nos seus processos alimentares ou suplementares para que, pelo menos, se tenha os níveis adequados desses micronutrientes. Os fat burners, que são os queimadores de gordura, digamos assim, uma expressão bem literal, como por exemplo a cafeína. A cafeína é um dos compostos mais utilizados quando a gente pensa no emagrecimento. Sim, tem alguma relação com o emagrecimento, mas hoje a cafeína também é estudada para o aumento da performance, uma vez que ela está vinculada com o sistema nervoso central e também com a liberação, a promoção, a facilitação do cálcio para a contração muscular. Então, a cafeína ela é um excelente recurso ergogênico e quando comparado com outros recursos, como por exemplo a beta-alanina, o bicarbonato, a cafeína ela acaba ganhando no custo-benefício, porque ela promove um benefício mais interessante comparado ao quanto que se gasta para se ter esses benefícios. Ainda é importante também deixar claro que a cafeína, comparado com outros recursos na mesma premissa dela, tem efeitos adversos mais suaves, desde que você consiga manter as dosagens dentro do recomendado para a saúde, qualidade e desempenho. Temos também os repositores hidroeletrolíticos, que promovem, como o próprio nome diz, a reposição principalmente de água, sais minerais e ainda algumas vitaminas, como é o caso de isotônicos, por exemplo, que você já ouviu falar em muitas marcas famosas. O que esses repositores fazem? Eles adequam o perfil hidroeletrolítico, ou seja, está relacionado com a água corporal e os elementos que fazem o transporte dessa água nas células corporais. Então você vai perceber que todos os repositores energéticos eles vão ter algumas concentrações aí pequenas de glicose, vão ter alguns minerais como sódio, potássio, magnésio, um pouquinho de complexo B, aí depende também de alguma estratégia de mercado. Mas é claro que todos eles seguem à risca os protocolos da Anvisa, no caso aqui no Brasil. E a creatina que é um potente recurso ergogênico, tem diversos fins, como por exemplo aumento da força, aumento da resistência, melhora da massa muscular, atenuação da perda da massa muscular em população idosa e assim por diante. O foco então do curso vai ser a creatina. Vou passar para vocês informações de tudo que se refere à parte bioquímica da creatina e a parte também, é claro, prática dela, no sentido de protocolo, para que você consiga aprender bem esse conteúdo. Nesse sentido, meu querido aluno, eu dividi o conteúdo aqui nesse curso, então é importante você ter um panorama do que a gente vai estudar aqui
ao longo das próximas horas aqui nesse curso, para que você já prepare o seu caderninho, já prepare o seu telefone para fazer aquela postagem no Instagram de tudo que você vai aprender aqui nesse curso. Então olha só, no próximo vídeo eu já vou começar falando com você sobre os conceitos e aplicações do sistema ATP-CP. Olha só, olha que interessante. Para que a gente entenda um recurso ergogênico, um suplemento alimentar, é importante saber de bioquímica do exercício. É claro que a bioquímica ela tem ali uma relação muito forte com a fisiologia do exercício, mas a bioquímica é a gente falar sobre os componentes químicos das moléculas e isso que está vinculado com a utilização de um recurso ergogênico. E claro, mais adiante nós vamos discutir isso com o exercício físico. Então a primeira aula, quando eu falo sobre creatina, é explicar o sistema ATP-CP. E você vai entender por que é importante saber o sistema ATP-CP. É o nosso sistema de energia imediata. Ora, ATP-CP significa adenosina trifosfato e creatina fosfato. Então, olha só, já liga a luzinha aí. Creatina fosfato. Obviamente, então, que isso tem relação com a suplementação de creatina. E eu vou trabalhar com você aqui também a quebra de alguns mitos relacionados com a creatina com base científica. Então, nossa primeira aula vai ser sobre o sistema ATP-CP. Eu quero ver se você sabe bem sobre esse sistema. Eu vou trazer o sistema ATP-CP de uma forma simples, prática, de fácil entendimento e que seja vinculado com a sua prática. Também vamos falar sobre o que é a creatina, de fato. O que significa, qual é a função dela no nosso corpo? Quais são os principais alimentos que contêm a creatina? Quais são as principais fontes alimentares? Será que por meio da alimentação, para quem pratica exercícios físicos, principalmente exercícios de força, a alimentação ela é suficiente? Sim? Não? Mesmo que sim, é possível aumentar os estoques? E se não for, eu consigo uma estratégia de suplementação para dar conta desses reservatórios de creatina para que sejam suficientes, tanto para as minhas condições normais, quanto para a prática de exercício físico? Outro item do curso, claro, a creatina e o exercício físico. Quais são os modelos mais interessantes para se usar a creatina? Quais são os pontos estratégicos que nós utilizamos a suplementação de creatina para que realmente se tenha uma melhora da performance, do rendimento, ou em casos de praticantes de musculação, o aumento da massa muscular. Por isso nós vamos falar muito sobre os protocolos de suplementação de creatina. Eu vou trazer para você protocolos de creatina de saturação, protocolos de manutenção, periodização da utilização de creatina, tomando como base exemplos práticos do nosso dia a dia, um masculino, um feminino, e eu vou discutir com você passo a passo e ao mesmo tempo que eu vou elaborando o protocolo de creatina com você, eu vou discutindo pontos importantes referente ao exercício físico, as fases que se estão estabelecidas, por exemplo, a saturação ou a manutenção e, claro, sempre levando em consideração a rotina do aluno, o dia a dia, quais são as principais informações que nós temos que ter em mãos para poder adequar os protocolos de creatina deste recurso ergogênico para o nosso aluno, para o nosso atleta, para o praticante. E saber que se eu tenho uma equipe interdisciplinar, como por exemplo o acompanhamento do nutricionista do esporte, é importante que o profissional de educação física saiba disso para melhor intervir quando necessário no que se refere ao exercício físico. Porque isso é muito importante, este trabalho interdisciplinar, entender sobre nutrição esportiva, bioquímica do exercício, fisiologia do exercício, vai fazer com que os seus atendimentos, as suas prescrições sejam aprimoradas. E isso, é claro, quem ganha é o aluno. E nós, como profissionais, ficamos realizados em fazer bons atendimentos. Beleza então, meu querido aluno? Tudo certo então, minha querida aluna? Te encontro na próxima aula então. Eu vou falar sobre conceitos e aplicações do sistema ATP-CP. Então fica ligado, te encontro na próxima aula. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, até mais, tchau!